fui convidado para falar sobre gamopatia monoclonal de significado indeterminado e significado renal num tempo de 20 minutos. Vamos tentar ser breve e sucinto, sem ser muito superficial. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Então, já fui brevemente apresentado aí pelo Estevão. Eu sou médico clínico nefrologista do Grupo Nefroclínicas, do Hospital Madre Teresa, do Instituto Horizonte e do Hospital do Ipseng. Então, começando, só para a gente tentar se colocar todo mundo na mesma página, a gente tem algumas coisas aí que são tratadas como sinônimo, né, que significam praticamente a mesma coisa. A gente pode considerar que são basicamente isso, né, que são gamopatias monoclonais, paraproteinemias, disproteinemias e imunoglobulinopatias. Na verdade, imunoglobulinopatias é um termo um pouco mais amplo, mas que encaixa bem aqui, então a gente vai usar esses termos só para vocês saberem que quando eu me referir a qualquer uma dessas coisas, eu estou, na verdade, falando da mesmo evento. As gamopatias monoclonais, então, são desordens de produção de proteínas anormais, ou em quantidade anormal, que decorrem de alterações clonais de células plasmáticas ou de linfócitos do tipo B, que geram esses fragmentos de imunoglobulina ou imunoglobulina inteira, né? A paraproteína pode ser, então, essa imunoglobulina inteira, apenas a cadeia leve, ou então apenas a cadeia pesada. Puxando mais uma vez um conceito, né? Essa aqui é uma molécula típica da imunoglobulina, que tem uma região constante, que é essa parte C, né? Todos esses fragmentos identificados com a letra C, e a parte variável B, que é o que reconheceria o antígeno na qual esse anticorpo vai se ligar, e ela é formada por 4 cadeias, 2 leves e 2 azuis, cada unidade monomérica, né? Sendo que alguns tipos de imunoglobulinas formam combinações de mais de uma unidade. Então, só para a gente entender, a eletroforese de proteínas plasmática, ela basicamente apresenta as proteínas mais comuns que estão presentes no sangue. E a curva que a gente obtém do resultado do exame, ela é a combinação da curva das diversas proteínas que a compõem, né? Então, essa curva aqui do gráfico, ela é a composição do somatório da curva das proteínas que estão sobre esse gráfico, né? Quando a gente tem uma produção de algum tipo de proteína normal, a gente vai, portanto, ter uma distorção desse gráfico, né? Quando a gente fala de uma produção monoclonal, a gente está falando de uma produção de um tipo único e específico de proteína, que vai quase na totalidade dos casos, tá na banda das gama-globulinas, né? Porque é onde se situam os derivados de anticorpos, né, de imunoglobulina, e vai ter esse formato aí que é denominado de torre de igreja, né, porque ele vai fazer um par com o pico da albumina. No gráfico, na figura de baixo, a gente vê a foto da corrida no gel de agarose dessas proteínas, mostrando aqui mais marcado à esquerda a albumina e à direita com o asterisco vermelho da gama-globulina. Então, entrando aí nos temas, né, nos quadros que a gente se propôs a falar, a gamopatia monoclonal de significado indeterminado é um distúrbio proliferativo de células hematológicas de plasmócitos ou de células B, né, que é um clone não necessariamente maligno, né, assim, a gente considera como pré-maligno, mas para ele ser enquadrado como de significado indeterminado, ela necessariamente tem que ser sintomática. Se ela tiver alguma manifestação clínica ou laboratorial mais grave, como a gente vai ver a seguir, ela já vai se enquadrar em diagnósticos distintos. Os critérios para a gente falar que o paciente tem uma gama-globulinemia de significado indeterminado ter essa proteína M, né, essa proteína anômala, numa dosagem menor do que 3 gramas por decilitro, né, ela é no máximo 3 gramas por decilitro, e uma medula óssea com no máximo 10% de plasmócitos. Acima disso, a gente já vai cair para outros diagnósticos, mais frequentemente mieloma múltiplo, mas tem outras doenças hematológicas que também podem estar envolvidas aí nessa produção dessa proteína M que nós vamos falar a seguir, e como eu já tinha comentado, né, não é de significado indeterminado se tiver evidência de lesão em órgão-alvo.
Uma exceção que a gente tem é a gamopatia monoclonal de significado indeterminado do tipo cadeia leve, porque como em algumas situações essa tem uma passagem muito rápida para a urina, ela pode não estar alterada na eletroforese de proteína sérica, mas ela pode ser facilmente demonstrada ou com a dosagem de cadeia leve livre no sangue, ou mesmo com uma imunofixação de proteínas urinárias. Mais uma vez, frisando, sempre que você tiver uma alteração de cadeia leve e uma de cadeia pesada, você vai dar o diagnóstico pela de cadeia pesada. De cadeia pesada é que predomina. Então, você vai considerar cadeia leve só quando só tiver cadeia leve. E por que a gente fala sobre isso num simpósio de nefrogeriatria, né? Justamente porque é um quadro que vem ganhando importância médica, né, nos últimos anos, né, que durante muito tempo foi considerado de importância menor, mas a gente vê que não é uma coisa benigna, e também, principalmente, porque é uma coisa que aumenta exponencialmente com a idade, né? Então, ela é muito rara antes dos 50 anos e atinge até 3% da população acima de 50 anos, sendo que ela é progressivamente mais frequente quanto maior a idade. Também é mais prevalente em homens do que em mulheres e 2 a 3 vezes mais frequente em afrodescendentes do que em caucasianos. Uma coisa importante, né, assim, não há indicação em nenhum guideline que recomende um rastreio na população geral, até pela evolução incerta e ausência de intervenções efetivas, né? Então, não tem indicação de fazer rastreio disso. Vai ser um achado que vai ser ocasional, na grande maioria dos casos, né? A pessoa está lá fazendo uma avaliação por algum outro motivo e acaba descobrindo uma proteína monoclonal na eletroforese. E aí, quando acha essa proteína monoclonal, a gente vai ter que, em primeiro lugar, antes de falar que é uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, ver de fato se é de significado indeterminado ou se ela se enquadra em algum dos outros diagnósticos de neoplasias hematológicas mais avançadas, né? Então, a gente vai fazer sempre hemograma completo, creatina sérica, cálcio, eletroforese de proteínas e imunofixações de proteínas sérica e urinárias, sendo que a dosagem nas proteínas urinárias ela pode, em um primeiro momento, ser substituída pela dosagem de cadeia leve e livre, mas devendo ser realizada caso haja alteração nas cadeias leves e livres, uma dosagem das imunoglobulinas totais e a proteinúria de 24 horas. Lembrando que a realização da imunofixação de proteínas, seja no sangue, seja na urina, ela é muito importante porque ela vai ajudar a definir qual o tipo de proteína que está normal, que tem importância diagnóstica. Além disso, a gente deve fazer tomografia computadorizada de baixa radiação de corpo inteiro para todos os pacientes, para ver se esses pacientes têm alguma alteração orgânica e mesmo lesão óssea, né? E mielograma e biópsia de medula em todos os pacientes que a proteína M tiver acima de 1,5 grama, nos pacientes cuja a proteína M seja uma proteína do tipo IgA, né? Nos pacientes com alteração na relação de cadeia leve e livre, mesmo que ele não se enquadre no subtipo do tipo cadeia leve, né? Ele tenha também associado alguma alteração de cadeia pesada, em todos os pacientes com alteração de hemograma, creatinina e cálcio, e nos pacientes com alteração dos exames de imagem. Então, na verdade, a grande maioria dos pacientes vai acabar precisando fazer mielograma, a não ser os pacientes de muito baixo risco. Apenas, assim, a título de ilustração, a gente tem aqui a frequência que são achados, né? Assim, vocês vão notar que a somatória vai dar mais de 100%, mas porque algumas vezes são encontradas mais de um tipo de cadeia pesada e cadeia pesada em associação com cadeia leve também. Então, nós dividimos elas em 3 subtipos, né? A do tipo IgM, a do tipo não IgM, que são as outras de cadeia leve não IgM, e a do tipo cadeia leve. Por que a gente divide elas em tipo IgM e tipo não IgM? Porque a IgA, IgD, IgG e IgD, elas têm uma evolução mais ou menos comum, que elas são mais típicas, elas evoluem com mais frequência para mieloma múltiplo e tem uma evolução de proporção muito menor para essas outras doenças que eu estou comentando, né, que seria a amiloidose AL, deposição de cadeia leve e a macroglobulinemia de Waldenström. Enquanto que a do tipo IgM, habitualmente ela tem um potencial maior de progredir para macroglobulinemia e menos frequentemente para as outras formas de neoplasia hematológica. E é muito raro esse tipo de gamopatia evoluir para mieloma múltiplo.
E, por fim, a cadeia leve, que pode ser na forma simplesmente de uma proteinúria de Benson Jones e que, às vezes, evolui. A doença relacionada mais frequente é o mieloma múltiplo de cadeia leve e a amiloidose de cadeia leve. Cerca de 25% dessas gama-globulinemias monoclonais evoluem para doenças hematológicas mais avançadas, né? Sendo que a gente tem uma taxa de 16% em 10 anos, chegando até 45% em 25 anos. Ou seja, quanto mais jovem o indivíduo apresenta essa alteração no exame, maior o risco dele evoluir para uma doença hematológica de maior gravidade. Essa progressão ela é estimada em torno de 1% ao ano, e como eu havia comentado anteriormente, né, a do tipo não IgM, ela seria a de risco intermediário, sendo que a de cadeia leve ela tem um risco um pouco menor e a do tipo IgM tem um risco um pouco maior de progredir para outras formas de doença hematológica. Como é que a gente deve fazer o segmento desses pacientes, então? Depois do primeiro momento em que é feito o diagnóstico, ele deve ser feito uma reavaliação em 3 meses, procurando esses sinais de alarme, né? Vão ser feita uma avaliação clínica e laboratorial, e no caso de sinal de alarme, essa investigação vai ser mais próxima. No caso dos pacientes que não tiverem sinal de alarme nesses 3 meses e tiverem todos esses critérios de baixo risco, ele pode ser feito com acompanhamento simplesmente clínico, né, sem que seja repetida essa avaliação laboratorial periodicamente, e se acaso aparecer um dos sinais de alarme clínico, aí a gente retorna ele para o grupo de mais alto risco, né? E o que seriam os sinais de alarme? Os sinais de alarme clínicos seriam fraqueza e fadiga, dor óssea, os sintomas constitucionais do tipo B, né, que são perda de peso, febre, sudorese noturna, né, relacionado frequentemente com linfomas, sintomas neurológicos, sangramentos, alguns sintomas que podem ser sugestivos de amiloidose, e esse pode ter cometimento de praticamente todos os órgãos do corpo, e linfadenopatia. Enquanto que os sinais de alarme laboratoriais seria um incremento em 50% do nível anterior da proteína M, um aumento de 50% nos níveis de cadeia leve e livre, né? Uma variação na relação da cadeia leve e livre, né, que seria a proporção de lambda para capa, quando essa proteína M passa de 3 gramas, né, e aí, na verdade, deixaria de ser uma gama-globulinemia de significado determinado, e aí ela teria que ter um diagnóstico hematológico mais específico, ou quando essa proteína M na urina supera os 500 miligramas em 24 horas, que aí você passaria a ter, na verdade, o nosso próximo assunto, que seria uma gama-globulinemia monoclonal de significado renal, né? Então, já aproveitando o gancho, a gente passa para esse assunto, né, que é como se fosse um derivado do primeiro. E, na verdade, a hipergamaglobulinemia monoclonal de significado renal, ela não é uma doença, ela é um grupo de doenças que tem um comportamento muito heterogêneo, que varia demais de acordo com o tipo de célula clonal que está levando à produção daquela proteína M e também na forma de lesão renal que aquilo acarreta. Necessariamente, ele não pode preencher critério para mieloma múltiplo nem outro tipo de doença linfoproliferativa manifesta e sintomática, porque senão o diagnóstico aí passa a ser esse segundo diagnóstico, né? O diagnóstico que vai ter mais peso, né? O rim ele vai estar frequentemente acometido nessas doenças hematológicas, né? Então, o simples fato da pessoa ter uma gamopatia e ter doença renal não faz com que ela tenha uma hipergamaglobulinemia de significado renal. Ela pode ter mieloma, ela pode ter amiloidose, né? Então, ela vai ter esse diagnóstico somente quando ela não tiver o outro diagnóstico que eu estou chamando aqui de mais pesado, né? E também a gente tem que levar em consideração que, como eu citei anteriormente, é muito frequente essa hipergamaglobulinemia nos idosos. A gente também não pode falar que o paciente, porque tem hipergamaglobulinemia e acometimento renal, ele tem esse quadro, né? A gente tem que afastar que não seja um outro quadro primário que esteja sobreposto. Então, é isso, eu já tinha comentado basicamente, né? No final, basicamente isso, né? Então, assim, são esses
esses critérios aí que eu tinha falado. Em 2012, foi criado, né, um grupo de estudos internacional para poder fazer o acompanhamento desse grupo de doenças, né? Porque a gente via que não tinha uma uniformização de denominação e que praticamente essas doenças acabavam ficando sem tratamento, né? Assim, porque ao mesmo tempo que elas tinham um certo acometimento renal, elas não preenchiam critério para neoplasias hematológicas e acabavam que elas ficavam num limbo assim, sem tratamento, e ninguém sabia muito bem o que fazer com elas, né? Os tipos de lesão renal mais frequentemente associados com as gamopatias monoclonais de significado renal, além da amiloidose, né, que a gente já tinha comentado, são a glomerulonefrite proliferativa com depósito de imunoglobulina, a glomerulopatia por C3, né, que é mais raro, e os depósitos de cadeia leve, sejam ele glomerular e no túbulo proximal. Os critérios muito semelhantes aos da gamopatia monoclonal de significado indeterminado, porém com uma diferença, né? Você vai ter, a primeira diferença é óbvia, né? Que você vai ter dano em órgão-alvo, né? No caso especificamente o rim, mas tem uma segunda diferença. Mesmo que ela preencha critérios para outra doença proliferativa de plasmócitos ou células B, desde que ela não tenha um diagnóstico de uma doença franca, ela pode cair nesse diagnóstico de gamopatia monoclonal de significado indeterminado. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um mieloma múltiplo assintomático, que não tem lesão em nenhum outro órgão-alvo, ele vai enquadrar aqui dentro dessa gamopatia monoclonal de significado renal, diferentemente da de significado indeterminado. Ela já perde essa denominação e passa a ser chamada de mieloma múltiplo assintomático, por exemplo. Outro critério é que, apesar disso, o quadro hematológico não preenche critério para tratamento do ponto de vista hematológico. Entretanto, isso aí é uma coisa que a gente tem observado, que cada vez mais o tratamento ele vai ser praticamente o mesmo, realmente. Então, esse slide eu trago da gamopatia monoclonal de significado indeterminado para chamar a atenção para a seguinte coisa, né? Se lá a gente falava que todos os pacientes com gamopatia monoclonal de significado indeterminado com alteração em algum órgão-alvo deveriam fazer um mielograma, obviamente, nesse caso, a grande maioria dos pacientes vai precisar fazer. Mais à frente, um pouquinho, a gente fala quem são os pacientes que não precisam fazer mielograma e biópsia renal, né? Todos os pacientes deverão fazer a tomografia do corpo inteiro e quase todos deverão fazer a realização de um mielograma e a biópsia de medula óssea. Naqueles pacientes que a gente não consiga identificar qual que é o clone produtor da proteína M nos exames mais básicos, né, de eletroforese e, consequentemente, de imunofixação, a gente deve tentar achar com um PET scan ou com uma citometria de fluxo de linfócito, qual que é a célula responsável pela produção da proteína M, para que a gente possa direcionar o nosso tratamento, né, que esse paciente vai merecer tratamento. Então, aqui, uma meramente ilustrativa, né, assim, aqui fica muito extenso e muito complexo, eu acho que a gente não tem tempo para entrar muito em detalhe, mas só mostrando que as doenças associadas à gamopatia monoclonal de significado renal, elas se dividem naquelas com depósitos de imunoglobulina e naquelas sem depósitos, né? As sem depósitos, elas são bem mais raras, e nós vamos ter principalmente a nefropatia por C3 e a microangiopatia trombótica, frequentemente no contexto da síndrome POMS. Essas são em menor proporção e são bem mais raras, a gente fica um pouco mais com essa. E aí, dependendo do tipo de proteína M que tá circulante, o tipo de lesão renal pode variar demais também, né? Então, existem as formas de depósito não organizados, né, que é o MIDD e a PGNMID, que é a forma com proliferação, né, e as formas organizadas, que são as gamopatias, as glomerulopatias fibrilares, as amiloidoses, as microtubulares, que seria a imunotactoide e a crioglobulinêmica,
e aquelas que têm inclusões ou depósitos cristalinos, que são aquelas que eu já comentei do depósito de túbulo proximal de cadeia leve e a estiocitose com depósito de cristais. E aqui uma figura, então, só mostrando que, além das diversas formas de acometimento, todos os segmentos renais podem estar acometidos nessas doenças por gamopatia. Né? No caso do túbulo proximal por depósito de cadeia leve, no caso de glomêrulo, por depósito das imunoglobulinas, né? ou somente de cadeia leve. No caso da crioglobulinemia, né, a gente pode ter microangiopatia trombótica, né, ou seja, acometendo o compartimento vascular. E no caso da doença de deposição por imunoglobulina monoclonal, acometer virtualmente todos os compartimentos do rim. Sempre que a gente tiver o diagnóstico, então, de uma hipergamaglobulinemia monoclonal de significado renal, a gente vai fazer uma avaliação sumária do paciente, né, com clínico laboratorial. Nos pacientes com injúria renal aguda, CADIGO 3, naqueles com ritmo de filtração glomerular menor que 60 ou declínio maior que 2 ml por minuto por ano, ou com proteinúria, hematúria e proteinúria, a gente já vai encaminhar para biópsia. Naqueles com injúria renal aguda, CADIGO 1 ou 2, com ritmo de filtração glomerular menor que 60, mas com redução menor do que 2 ml por minuto por ano, a gente deve considerar, mas não é mandatória a realização de biópsia. E naqueles pacientes com função renal estável e com sedimento urinário inocente, a gente vai fazer um acompanhamento clínico sem indicação de biópsia, pelo menos naquele primeiro momento. Aqui, na verdade, eu acho que não vou entrar em detalhe não, falando sobre os padrões de biópsia, né, e os diagnósticos, vai ficar muito demorado. Enfim, o prognóstico. Embora a gente saiba que essa síndrome seja uma síndrome, do ponto de vista neoplásico, considerada benigna, né, não maligna ou pré-maligna, né, os efeitos renais, frequentemente, eles não são. Com grande probabilidade de evolução para a doença renal em estágio terminal. A recorrência também, após transplante renal, ela é de 60% a 89%, sendo muito relacionada com o controle do quadro hematológico após o transplante, né? Ou seja, o ideal é que a gente consiga fazer o controle hematológico antes de submeter um paciente que venha a perder função renal por causa desse quadro, por causa do risco de recorrência. Entretanto, a gente, na verdade, não sabe exatamente qual é o prognóstico, porque os pacientes, historicamente, eles não vêm sendo tratados ou eles são subtratados, né? Então, a gente vê que 30% dos pacientes com gamopatia monoclonal e doença renal, mas sem o diagnóstico de mieloma múltiplo, eles não recebem tratamento citotóxico algum, e entre os pacientes que foram tratados, uma parcela reduzidíssima, assim, virtualmente zero, recebeu uma terapia padrão para mieloma, né, que talvez seja a forma mais adequada de tratar. Então, no tratamento, o principal objetivo vai ser realmente preservar a função renal, né, tentar recuperar, se for possível, e, em geral, evitar o declínio da função renal. A lesão, ela é causada, na grande maioria dos casos, por deposição dessa imunoglobulina monoclonal, mas não existe nenhuma terapia que consiga inibir a deposição no tecido, nem que consiga remover o que já foi depositado. E o tratamento vai ser pautado, então, pelo tipo de lesão renal, em associação com o tipo de natureza do clone que a gente identifique como produtor da imunoglobulina monoclonal, né? E, nos casos, é claro que a gente entenda que há chance de reverter o dano renal. Nos pacientes que a gente considera que já estão cronificados, não teriam benefício do tratamento, esse tratamento também pode não estar indicado, né? O tratamento, então, vai ser feito com quimioterapia mesmo, né? Assim, com inibidores de proteasoma, bortezomib, carfilzomib e ixazomib, os anticorpos monoclonais anticélula B, né? Que é o rituximab, agentes citotóxicos e algumas drogas moduladoras que podem estar associadas também.
Nos pacientes, alguns pacientes, especialmente naqueles com amiloidose, a estratégia de tratamento pode envolver o transplante autólogo de medula e sempre que possível esse tratamento deve ser realizado em conjunto com o nefrologista e o hematologista oncologista que tenha experiência no tratamento de mieloma e linfoma. Bom, basicamente era isso que eu tinha falado. Acho que ficou um pouquinho rápido. O tema é muito extenso e muito complexo. E a gente tentou falar um pouquinho aí do que deu para falar em 20 minutos. Se alguém tiver alguma consideração, alguma pergunta, eu fico à disposição. Ô, Fagioli, parabéns pela capacidade de síntese, que é um assunto absolutamente extenso, né? Assim, especializadíssimo. Queria perguntar se você tem formação em hematologia também, porque eu nunca vi um nefrologista falar tanto de hematologia antes. Não, não tenho, não. Foi excelente, Fagioli. Eu acho que você deu o recado no ponto. A gente tem que parar com essa coisa de achar que a aula é para esgotar assunto, né? Literalmente para fazer o que você fez, dar uma pincelada, mostrar pontos importantes. E provocar, né? Chamar a atenção. Deixa eu colocar então uma pergunta. Vou colocar uma situação que às vezes acontece no geriatra, né? Assim, paciente de 80 anos, tem tonteira, tem fraqueza, tá mais magro mesmo. E aí ele traz os exames, às vezes uma proteinúria discreta e eletroforese alterada com sinal de gamopatia mesmo. Até onde você acha que a gente deve ir? Né? Como é que é a sua visão? Se eu te encaminhasse para uma avaliação sua, né? Até onde você caminharia num caso como esse? Excelente pergunta, Estevão. Eu acho assim, a primeira coisa é ver qual que é o grau de fragilidade desse idoso, né? Assim, porque não adianta nada você querer avançar muito com a propedêutica se você já de cara, num primeiro momento, você já fala que aquele indivíduo ele não é candidato ao tratamento, porque a gente tem que entender que o tratamento para isso é quimioterapia, e a quimioterapia para mieloma, quimioterapia para linfoma, ou seja, quimioterapia pesada, né? Se é um idoso de 80 anos, que mais frágil, né, já evoluindo com perda de peso e tudo, talvez, nesse sentido, eu acho que a gente deva limitar, assim, realmente o grau de intervenção, porque muitas vezes, assim, não só a gente retira a qualidade de vida do doente, como às vezes a gente abrevia a vida dele, né, quando a gente indica um tratamento para o qual ele não está em condições de receber, né? No caso de ser um indivíduo assim, com uma capacidade funcional maior, né, uma reserva nutricional maior, né, até a questão cognitiva, aí eu acho que realmente tem que ser investigado. E eu tenho, Estevão, assim, normalmente, por hábito, né, assim, isso é uma coisa assim, que eu acho que o pessoal da Nefroclínicas tem, né, isso é uma coisa que está no nosso DNA, como o Neto gosta de chamar, a gente discute as coisas muito abertas com os pacientes, né? A gente fala, olha, essa doença sua pode ser isso e isso, a opção de tratamento é isso e isso, o que você pensa, você está disposto a fazer? Então, eu acho que a gente tem que ser muito franco, né? Se o paciente tem a capacidade cognitiva de entender aquilo ali que tá posto, eu acho que ele tem que opinar também, né? Mas, assim, se a gente já vê que de cara o paciente não tem condição realmente de fazer o tratamento, aquele tratamento ia acabar por até mesmo abreviar a vida dele, eu acho que a gente tem que fazer o manejo conservador, né? Tentar levar aquilo ali da melhor maneira possível, mas sem maiores intervenções. Porque é isso, né? Assim, o tratamento efetivo para gamopatia monoclonal de significado renal, habitualmente é um tratamento bem pesado e tem que ser feito, Estevam, né? Assim, nos casos em que estiver indicado, assim, porque o que a gente vê na prática e que os estudos mostram também é que essas doenças elas são subtratadas, né? Como ele não preenche critério para doença hematológica. E como o nefrologista não tem tanta a mão da quimioterapia ali para neoplasia hematológica, a gente vê que esses pacientes, habitualmente, eles são subtratados. Ou eles são tratados ali com um citotóxicozinho de leve, dá uma ciclofosfamida de leve ali para ele, ou senão, muitas vezes, ele acaba ficando sem tratamento. Mas é isso. Acho que, assim, a primeira coisa é definir assim, o status funcional do doente para ver até onde a gente consegue ir com ele. E também, eu acho, ouvir a opinião dele, né? O que ele está disposto a fazer, entender que o tratamento alternativo é uma quimioterapia, não é um tratamento banal. Fagioli, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu acho que você colocou muito bem que não vale a pena sair rastreando idoso, apesar da prevalência alta. Na prática, você acha que vale a pena fazer eletroforese ou você já parte para imunofixação direto naquele paciente de probabilidade pré-teste mais alta?
Neto, assim, eu vou te falar qual que é a prática que eu adoto. Assim, eu habitualmente eu faço, quando existe a suspeita clínica, eu já faço ambos, né? Eu já faço ambos. Talvez realmente, assim, a eletroforese de proteínas, ela poderia até ser dispensável, mas eu acho que é interessante fazê-la nesse primeiro momento, porque caso você faça o diagnóstico realmente, né, da gamopatia monoclonal de significado renal, ela vai te dar um parâmetro de comparação de que se aquela proteína M está aumentando ou não, né? Então eu acho interessante fazer. Mas realmente, quando a probabilidade pré-teste é alta, eu já faço as duas no primeiro momento, até porque é desgastante para o indivíduo ter que ficar indo inúmeras vezes, indo e voltando no consultório, né? Então tenta já fechar esse quadro diagnóstico no primeiro momento, né? É interessante que assim a gente vê esses casos, né? Eu estou falando assim especificamente do nefrologista em dois contextos, né? O primeiro contexto é quando o paciente chega para você com ou algum quadro de proteinúria ou clínica de proteinúria, né? Assim, o paciente apresentando edema, coisa e tal. Ou é muito frequente o paciente vir encaminhado de um colega que pediu a eletroforese de proteínas ou por algum motivo, né, estava investigando alguma coisa ali, uma doença hepática, uma vasculite, alguma coisa assim, ou muitas vezes sem motivo, né? Não é raro a gente receber um paciente que teve esse diagnóstico porque ele fez check-up. O check-up e no check-up dele. Não, e é curioso, porque se você entrar no Soul lá da Unimed, né? Eu acho que tem muita gente aqui que é da Unimed, e você botar lá função hepática, ele coloca uma eletroforese de proteína. Então ele já conjunto, tem né? Já te deixa uma sugestão de pacote para você pedir um eletroforese de proteína, né? Então é até curioso, assim, e aparece, né? E isso, assim, a gente não está nem comentando das gamopatias policlonais, né? Que são mais frequentes ainda, né? E que o significado disso é mais incerto ainda, né? Então, que são esses dois caminhos que a gente recebe os pacientes. Mas eu acho que isso é importante a gente chamar a atenção, eu acho que a gente trata pouco esses quadros e a gente trata menos agressivamente do que deveria os pacientes que têm realmente essa possibilidade de serem tratados.